E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vou falar com vocês um pouco a respeito da apostasia, né? Dessa tentação, né, de abandonar a igreja, de deixar, né, as nossas assembleias. Essa é uma tentação, pelo que está na Sagrada Escritura, né, é uma tentação desde o início da igreja. Já havia essa tentação de largar a fé, né, de abandonar as assembleias, né, as reuniões da igreja. Desde o início, isso já existia. E hoje, né, com muito mais frequência, né, as pessoas estão, né, abandonando a igreja. Decepcionada com uma coisa, decepcionada com outra, não compreende, não evolui na fé, e aí acaba esfriando, e o caminho é a apostasia. E o pecado da apostasia, no texto que a gente vai ler hoje, ele não tem perdão, ele não tem sacrifício para a cura desse pecado. Então vamos lá, nós estamos aqui na carta aos Hebreus, né? Nós estamos no capítulo 10, vou ler do versículo 24, esse que você está vendo aqui, ó, 24 até o 28, que está lá em cima. Para a gente fazer essa reflexão junto sobre essa tentação, né? Sobre esse perigo de abandonar a igreja. Veja como está escrito aqui no versículo, né, 24. Versículo 24, né? Olhemos uns pelos outros. Estímulo. Está escrito assim no versículo 24, né? Olhemos uns pelos outros para estímulo. Deve ser estimular a caridade e as boas obras. Olha aí, né? Para estimular a caridade e as boas obras. No 25, né? Não abandonemos nossa assembleia. Como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente. E tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. O grande dia, né? O dia do Senhor. Então veja só, né? O texto pede para que a gente olhemos uns pelos outros, né? Para estimular a caridade e as boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia. Veja, né? Para as pessoas que são aí desigrejadas, que estão desanimadas com a igreja, está aí, né, um apelo, uma exortação da carta, né, aos Hebreus para não abandonar, não abandonemos a nossa assembleia. Ou seja, não é para deixar a igreja, não é para abandonar a comunidade. As pessoas enfriando na fé, aí vai para uma denominação, passa de galhos em galhos de denominações, acaba esfriando. Como em outra passagem, São Pedro diz que por causa deles, né, o caminho da verdade será blasfemado. Então, por causa de tantos falsos profetas, o caminho da verdade vai sendo blasfemado e as pessoas vão, né, abandonando a fé. Aí diria, como é costume de alguns, ou seja, já era costume, já na comunidade primitiva, né, de abandonar a comunidade. Mas, né, admoestemo-nos mutuamente, tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia, né, o dia do Senhor. Versículo 26, né? Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Aquilo que eu falei no começo, tá vendo? Se abandonarmos, né, voluntariamente a verdade, se conhecemos a verdade, né, e abandonarmos voluntariamente, já não há sacrifício para expiar esse pecado. Ou seja, esse pecado de apostasia, não há sacrifício para ele, porque a pessoa abandonou, né, a fé, abandonou, né, a assembleia, como está aqui no 25, né, quer dizer que esse perigo, né, é um perigo que existe, é um perigo real. Porém, quem faz isso, né, deve saber que não há remédio, né, já não há sacrifício para expiar este pecado.
Só temos que esperar um juízo tremendo e um fogo ardente, que há de devorar os rebeldes. Chama de rebeldes, né? Eu estou aqui com a tradução da Ave Maria, tá? Da Bíblia Ave Maria. Então, ó, no versículo 27, né? Só temos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente, que há de devorar os rebeldes. No 28 tem um alerta com relação à lei de Moisés. Tem uma lembrança. Ele relê. O autor, né, aos Hebreus, ele lembra que na lei de Moisés, o que acontecia quando alguém transgredia a lei. Né? No 28. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quer dizer que se alguém transgredisse, né, a lei de Moisés, era morto sem misericórdia. Aí no versículo 29 vai dizer, ó, quanto pior, no versículo 29 vai dizer, ó, quanto pior castigo julgais que merece quem calca aos pés o Filho de Deus. Profana o sangue da aliança em que foi santificado, e ultraja o Espírito Santo, autor da graça. Veja, no final do versículo 29. Ultraja o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem, sabemos quem é que disse, minha é a vingança, eu a exercerei. Né? Deuteronômio 32, 35. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Salmo 134, 14. É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. Veja que forte essa leitura, né? Você vê que no versículo 29, você vê, né? Quanto pior castigo julgais que merece quem, né, calcar aos pés o Filho de Deus. Profana o sangue da aliança em que foi santificado e ultraja, veja só como isso é muito sério, né, meus irmãos? Né? E ultraja o Espírito Santo. Quer dizer que podemos dizer, aqui está, né, o pecado contra o Espírito Santo. Né? Ultraja o Espírito Santo, autor da graça. Então, como a gente pode ver, é uma leitura muito forte. Quer dizer que é um recado muito forte da Sagrada Escritura, né, para aqueles que não perseveram, né, que não persevera e acabam caindo aí na apostasia. Um pecado terrível. Podemos dizer, né, como a gente viu no versículo 29, que está aqui em cima, ultraja o Espírito Santo, que é autor da graça. Veja o perigo de um de nós cair nessa apostasia, nessa tentação de deixar a Assembleia. Não abandonemos a nossa Assembleia, como é costume de alguns. No versículo 26, né, para a gente refletir bem, ó, depois de termos recebido e conhecido a verdade, que verdade é essa? A verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, né? Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar. E quando a gente abandona essa verdade, o que acontece? Não há mais sacrifício. Não há sacrifício, né, para expiar esse pecado. Que pecado? O pecado de abandonar voluntariamente. O pecado de abandonar voluntariamente a igreja, a verdade, né, a fé em Cristo. Esse pecado, ele vai ficar sem pagamento, né? Não haverá sacrifício para expiar esse pecado. É um pecado terrível, né? É um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo, né? O pecado da apostasia. Então, por isso que eu e você, a gente deve se debruçar na Sagrada Escritura, né? Na Santa Missa, com programas de televisão que nos leve para Deus, que esteja nos lembrando de Deus o tempo todo, para a gente não cair na apostasia do mundo, né? Castigo da apostasia.
Porque é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão abandonando, né, a igreja, abandonando, né, a nossa assembleia, abandonando, né, a verdade que um dia conheceu, né, conheceu a verdade, né, depois, né, de termos recebido e conhecido, né, a verdade, e abandonar voluntariamente essa verdade. O mundo vai jogar tudo o que for de lama, de seita, de controvérsia, de discórdia entre os irmãos, para que a gente esfrie e abandone, né, a Assembleia. Quer dizer que o mundo vai fazer tudo para desmerecer, para que você esmoreça. Vai jogar tanto entulho em nossa mente, tanta discórdia em nossa vida, que é para a gente esfriar na fé. Que é para a gente cometer esse pecado da apostasia. Porque cometendo esse pecado da apostasia, não haverá mais, né, sacrifício para expiar esse pecado. Então é terrível, né, esse pecado da apostasia. O autor lembra que na lei de Moisés, quem transgredisse, né, a lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, né, a pessoa era executada, a pessoa era morta, né, apedrejada. Mas ele diz no versículo 29, né, quão castigo maior é para quem calca aos pés, né, o Filho de Deus, para aquele que ultraja o Espírito Santo, autor da graça, né, para aquele que ultraja o Espírito Santo, como a gente viu na leitura. Então, deixo aqui nesse vídeo, né, essa mensagem. Se você conhece pessoas desigrejadas, desanimadas com a fé, conhece pessoas que estão nas denominações, né, nas falsas religiões, mostre esse texto para essa pessoa. As pessoas às vezes dizem, eu creio no que está escrito. Creio no que está escrito, né? E quando tem acesso àquilo que está escrito, quando a gente mostra um versículo pedindo para não abandonar a igreja, não abandonar a assembleia, aí a pessoa entende de maneira errada. Aí a pessoa diz, não, mas não está escrito assim. Aí a pessoa vem com outro tipo de argumento. Mas às vezes o texto é bem claro. Não abandonar a assembleia. Não abandonar a fé, depois que a ter conhecido. Olhar um pelos outros, né? Fortalecer mutuamente uns aos outros na fé. E não esfriar, né? E não esfriar na fé. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem aí com todos os seus amigos. Deixa aí o seu joinha, né? Para fortalecer esse canal. Muito obrigado e fique com Deus.